Graças a Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui deixar mais uma vez a palavra poderosa, A palavra fiel, a palavra maravilhosa que vem do nosso Deus, Já peço por gentileza para você que já é inscrito nesse canal, Deixa aí o seu joinha, tá? Compartilhe. E você que vai se inscrever, faça o mesmo, tá? Peço que você deixe aí o seu joinha e também possa compartilhar, ok? Peço perdão pela voz meia fanha, Hoje eu amanheci com uma dor do lado direito da boca, uma dor terrível, Uma dor de dente. Mas isso não vai me impedir de deixar para você a palavra. Então nós vamos devagarzinho, pela permissão do Espírito Santo, A não ser que não dê mesmo, aí não tem como. Mas enquanto dá, Deus nos permite, a gente vai fazendo a vontade de Deus, Hoje nós vamos aí para a parte 11 já, Lembrando que estamos vivendo aquela série de mensagens, Imitadores de Cristo. Hoje nós vamos para a parte 11. E hoje nós vamos falar sobre a pureza nos nossos sentimentos. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu fico preocupado, Eu fico pensando numa coisa, eu fico preocupado que, infelizmente, no nosso meio, ainda existem pessoas que têm a raiva, ainda existem pessoas que tenham pessoas que tenham rancor, pessoas que tenham ódio no coração, pessoas que têm rixa do outro, Que não conversa com o outro, não tem aquele diálogo com o outro, Infelizmente, às vezes, até da mesma igreja, até da mesma família. E, às vezes, eu vejo a mesma pessoa dizer que ela é cristão, Dizer que ela é de Deus, com esse tipo de sentimento. E às vezes a pessoa ainda quer tal que, na razão dela, A pessoa fala assim, não, porque eu não perdoo, o que fulano fez para mim, eu não perdoo, porque fulano me magoou muito, fulano fez isso e aquilo, Ou senão, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu perdoei fulano de tal, Aí, muitas das vezes, não consegue nem falar no nome da pessoa que já fica incomodada, Ou seja, significa que a pessoa, ela não tem, vamos assim dizer, o coração puro. Porque se ela tiver o coração puro, ela é capaz de perdoar, ela perdoa de verdade, ela não vai ter raiva, ela não vai ter ódio, ela não vai ter nenhum sentimento de maldade a respeito do outro, E Jesus nos ensinou isso, Lá em Mateus capítulo 18, o verso 2. E por que Jesus ele ensinou isso para os discípulos? Porque havia isso no meio deles, Havia entre os discípulos contendas, havia entre os discípulos competição,
um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Talvez tem muita gente que acha que os discípulos eram já pessoas convertidas, que os discípulos já eram aquelas pessoas que já tinham verdadeiramente o coração voltado para Deus. Não tinha não, meu amigo e minha amiga. Jesus, durante os 3 anos de seu ministério, Jesus sempre ensinou os discípulos, sempre tratou com os discípulos, mas mesmo assim, entre eles havia, né, certas coisas erradas, como contendas, competição, né, um querendo ser melhor do que o outro. Eu acredito até que gerava uma certa indignação, né, uma certa raiva um do outro. Acredito eu dessa forma, porque se Jesus ele deu esse ensinamento, porque esse ensinamento aqui, ele falou também para os discípulos, principalmente para os discípulos, porque entre os discípulos havia essa coisa chata, né? E, infelizmente hoje também há muito pessoas que não conversam com a outra, pessoas da mesma igreja, é que nem eu falei no começo da mensagem, pessoas da mesma família, né? Que muitas das vezes não tem aquela comunhão. E é triste isso, meu amigo e minha amiga, porque se a gente quer ser de Deus, o nosso coração também tem que ser puro, igual o coração de Deus. Para você ver uma coisa, né? Os discípulos, eles deram trabalho para Jesus. Mas Jesus nunca teve ódio deles. Jesus nunca teve raiva deles, né? Jesus sempre teve a disposição de poder ensinar, né? De poder orientar a cada um deles. Inclusive o próprio Judas, né? Que Jesus sabia quem Judas era. Mas eu não vejo Jesus, vamos assim dizer, destratando Judas, né? Pelo contrário, quando Judas o traiu, o beijou, Jesus até vira para o Judas e fala assim: meu amigo, você me trai com um beijo, né? E com certeza, meu amigo e minha amiga, isso não foi uma frase irônica de Jesus. Jesus tinha um coração puro. Aí vai ter aquela pessoa que vai dizer para mim: mas o Senhor me compara com Jesus? Quem sou eu, meu amigo e minha amiga? Jesus, quando veio entre nós, ele veio como ser humano. Ele veio em carne. Jesus tinha emoções, Jesus chorava, Jesus se entristecia. Jesus também ficava irado, nervoso, porque a Bíblia diz que nós podemos irar, mas não pecar. Você pode ver que quando Jesus entrou no templo, você pode estudar na palavra de Deus, nos evangelhos, que quando Jesus entrou no templo e viu o povo lá vendendo as coisas, né, fazendo o templo na época de comércio, a Bíblia diz que Jesus ele virou a mesa, né, dos cambistas, né, daquelas pessoas que vendiam ali no templo, e expulsou todo mundo dali. Jesus não pediu para sair, Jesus expulsou aquelas pessoas daquele lugar. Então Jesus ficou irado, Jesus ficou nervoso, mas Jesus não ficou com raiva. Jesus ele tinha emoções, Jesus tinha sentimentos, né? Mas Jesus sempre teve o coração puro, o coração disposto a perdoar, né? Na própria cruz do Calvário, as pessoas que zombavam dele, Jesus falava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus, em Mateus 18:2,
começando no 2 e o 3, capítulo 18, versículo 2 e 3, diz assim: E Jesus, tomando uma criança, colocou em seu meio, verso 3, dizendo: Em verdade eu digo a vocês, se vocês não converter como esta criança, de maneira alguma entrarão no reino de Deus. Então, por que Jesus usou uma criança para poder dar esse ensinamento? Você já observou, meu amigo e minha amiga, a criança? Às vezes a criança, você pode brigar com ela agora, né? Você pode falar assim para ela: eu não quero você mais aqui, sai de perto de mim, né? Às vezes naquela hora a criança vai sair da sua presença, vai sair triste, chateada, mas daqui meia hora ou até antes, ela vai voltar a conversar com você como se nada tivesse acontecido. Você pode observar que uma criança, quando se junta a outra, né, parece que elas são conhecidas já faz 20 anos, né? Parece que elas têm, vamos assim dizer, 10 anos já de amizade. E às vezes elas se conheceram ali em 5 minutos. E já começa a brincar com a outra. Não liga se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre. Já começa a brincar com a outra. Ou seja, uma criança ela não tem preconceito. Uma criança ela não é capaz de guardar raiva, ódio no coração. É o que nem eu falei no começo da mensagem. Tem muitas pessoas que falam assim: mas eu perdoei fulano. Mas não suporta ouvir falar no nome do fulano. Não conversa com o fulano. Foge do fulano. Ou seja, se a gente verdadeiramente tem o coração puro, nós vamos saber tratar as pessoas, principalmente as pessoas que nos magoaram, nos chatearam. Nós vamos tratar ela com o coração puro, sem nenhuma raiva. Vamos conversar com ela normalmente, como uma criança faz. E se você quer entrar no céu, meu amigo e minha amiga, se você quiser entrar no reino de Deus, alcançar a salvação eterna, manter a sua salvação, entrar no reino de Deus, o seu coração precisa ser um coração limpo. O seu sentimento precisa ser um sentimento limpo e puro, semelhante a uma criança. Então, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, 20, ele diz: Irmãos, não sejam crianças no entendimento, mas sim no sentimento. Ou seja, ele diz que nós não podemos ser criança no entendimento, porque tem gente que ela é criança, mas ela é criança no entendimento. Você não pode falar nada que ela se entristece, que ela quer desistir, que ela se sente ofendida, que ela não volta mais. Infelizmente, existem muitas pessoas que são criança no entendimento. Elas ouvem qualquer coisa, ela sai ouvindo aí qualquer mensagem, qualquer pregador, qualquer igreja, tudo para ela acha que é de Deus. E não é. É como uma criança, né? Que a criança, qualquer coisa para ela faz ela feliz, né? Então o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser criança não no entendimento. Nós temos que ser maduro o suficiente e saber entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Saber entender as palavras duras, saber lidar com as pessoas, com as ofensas,
Mas no sentimento, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser como uma criança. Ou seja, não podemos ter maldade no coração. Não podemos ter raiva, ódio, rancor, sentimento de vingança pelo outro. Não, meu amigo e minha amiga. Então, que você e eu, se nós queremos ser imitadores de Cristo, que o nosso sentimento seja puro, a como de uma criança, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus me permitir. Apresenta meu nome na sua oração, tá? Porque eu tenho apresentado você na minha.